Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Olá, Walter. Martin. Hoje foi sincronizado. Sim. Bem, Não se preocupe hoje com as outras perguntas. vamos deixar isso. Eu acho que você tem algo interessante que você gostaria de mencionar antes de nós começarmos. Claro, nós recebemos uma carta da Nova Zelândia. Trata-se de uma carta muito bondosa. Me permita abri-la? Ela foi escrita à mão e possui alguns números lá no topo. Eu quero mostrar essa carta para vocês, mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer a pessoa que a escreveu. Que Deus possa abençoá-la ricamente. A carta é anônima e eu suponho que deveria haver algo aqui dentro deste envelope que aparentemente não está mais aqui, se é que você me entende. Afinal, se você envia uma contribuição financeira dentro de um envelope para a África do Sul, é muito provável que não vai chegar, pois parece que os funcionários do nosso correio têm olhos de raio-x. É sempre assim. Então, não sabemos quem enviou essa carta. Ainda assim, gostaríamos de agradecê-la. E eu espero que a contribuição financeira que estava dentro da carta, caso houvesse alguma, possa acabar servindo para os propósitos do Senhor, independentemente das circunstâncias. Bem, talvez nós possamos pedir de novo que nós já mencionamos para algumas pessoas que se vocês quiserem enviar coisas por correio, as chances de nós recebermos isso aqui é muito pequena. Sim, eu fiquei sabendo recentemente que me enviaram um pacote. Esse pacote foi enviado há o quê? Uns 7 meses atrás já? E acontece que a nossa agência do correio simplesmente fechou. Fechou do nada. Eu então fui notificado que tinha um pacote para mim, mas que eu não podia pegá-lo. E agora, depois de 7 meses, eles encontraram o pacote que está em uma outra agência do correio. Portanto, o correio de nosso país é um verdadeiro pesadelo. Por causa disso, Via uma procurem empresa de fazer entregas. transferências digitais, ou do contrário, o que aconteceu a esta carta vai acontecer com a sua também. Então, essa foi apenas uma observação lateral. É isso mesmo. Então, vamos abrir com uma palavra de oração, porque nós temos uma conversa muito importante a fazer. Pai Celeste, nós te agradecemos por ainda termos a oportunidade de conduzir essas conversas. Nós pedimos que tu nos abençoes essa conversa e os que nos assistem. E obrigado pelas pessoas que andam a segunda milha para fazer a sua vontade. Nós pedimos que tu nos abençoes a todos, em nome de Amém. Jesus. Amém. Martin, eu estou vendo que o título do episódio de hoje é bastante longo. É praticamente uma descrição, não é? Sim, na verdade, sobre isso aqui será toda essa sessão. É sobre o bem contra o mal, luz contra as trevas, igreja-estado, sal e luz, o grande despertar. Rumamos para a modificação da Constituição Americana? Teste cego. E talvez eu possa mencionar que esses títulos no começo, bem versus o mal, luz versus escuridão, igreja versus Estado, o sal e a luz, o grande reavivamento, são sons que têm se ouvido no mundo cristão. Portanto, estes termos estão em voga no mundo hoje, não é? É muito interessante. E será que estas coisas levarão à modificação da Constituição Americana? Nós temos que dar uma olhada em tudo isso. Se você estuda sua Bíblia, Martin, então você sabe que as coisas não funcionam assim de maneira direta. Aquilo que você vê nunca é de fato o que está acontecendo. Nós estamos lidando aqui com um engano. O diabo é um enganador. Mentiroso desde o começo. O que poderíamos esperar dele, então? Só mentiras. Exatamente, é exatamente contra isso que Jesus nos advertiu. Sendo assim, quando falamos sobre engano e mentiras, as pessoas às vezes acabam nos questionando e nos rotulando, mas é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Vamos então dar uma olhada nestas coisas.
Hoje nós vamos dar uma olhada em bastante artigos e vídeos para vermos como tudo isso se encaixa no cenário profético. Esse é o nosso foco. Exato. O que está acontecendo hoje? Como se encaixa no cenário profético? Porque, de novo, quando você olha para isso, pode parecer muito bom a partir da perspectiva cristã. Mas é aí que você tem que ser cuidadoso para ver se isso não está te levando numa direção que a Bíblia não quer que você vá. Exato. Muito bem. Tudo isso que vamos mostrar hoje é recente, está acontecendo agora. Precisamos ficar atualizados em relação aos acontecimentos. O estilo de nosso programa aqui é abordarmos o aspecto espiritual e os eventos atuais. Espiritual e os eventos atuais. Nós não queremos separar as duas coisas. Ainda assim, nós não queremos nos tornar em um programa de notícias. Nós queremos manter-nos uma organização espiritual. E é disso que os nossos estudos tratam. Conservadores apoiadores do Trump estão a uma distância de 15 estados de uma alteração da Constituição sem precedentes. É interessante que eles enfatizam apoiadores do Trump. Você pode simplesmente tirar o nome do Trump ali e colocar qualquer outra coisa que apresente um contexto semelhante. Mas eles apresentam desta maneira. Com a iniciativa do Congresso, a Constituição americana foi alterada 27 vezes. Mas o principal documento americano nunca foi alterado através de um processo liderado pelos estados. A segunda linha que os fundadores criaram debaixo do artigo 5º da Constituição. Os conservadores estão frustrados com o controle de Washington por parte dos democratas, até mesmo quando os republicanos estão no comando, e também com o crescente tamanho do governo. O movimento Convenção dos Estados é apenas uma das organizações que estão pressionando para tal convenção. Ela é talvez a mais financiada e tem feito grande progresso recentemente. Ela tem laços com pessoas ligadas ao antigo presidente Donald Trump, como o antigo senador republicano Rick Santorum. Eu já mencionei aqui que há alguns anos atrás, acho que foi em 2012, eu apresentei uma palestra na qual mostrei que esse Rick Santorum detesta a separação entre a igreja e o Estado. Ele era candidato à presidência naquela ocasião. O John Eastman, que era um acadêmico conservador, também ajudou Trump em seu esforço para ganhar a eleição. 5 estados, incluindo eles Wisconsin, South Carolina, Nebraska, Oklahoma e West Virginia, também passaram pela resolução pró-convenção da organização nos últimos 2 anos. Isso é um progresso e tanto? Isso tá pegando. É verdade. Com os republicanos preparados para uma eleição em massa em novembro, mais estados controlados pelos republicanos podem se unir à resolução pró-convenção. Se isso acontecer, a Constituição americana poderá ser alterada. Mas o que devemos nos perguntar é o que é que eles querem mudar nela? E por quê? Sim. Com certeza não se trata apenas do desarmamento. Não, com certeza não. E não é sobre isso ou aquilo. Existem razões específicas. E essas razões são bíblicas. Temos que analisar quem são os jogadores e também os papéis de cada um deles. Assim entenderemos o que eles querem. E talvez eu tenha que deixar claro aqui, ao dizer que essas mudanças são bíblicas, eu não quero dizer que é correto, eu quero dizer que a Bíblia tem nela profecias que dizem que essas coisas podem acontecer. Exatamente. Sempre que você lida com algo desse tipo, a primeira coisa que torna-se central é a liberdade de escolha. Veja este artigo da Fox News. Os estados avançam em sua abordagem não convencional de alterar a Constituição para limitar o poder governamental federal. Isso, a princípio, parece ser bom, pois há uma grande burocracia e, a fim de combater essa burocracia, seria bom alterar a Constituição. Pelo menos é o que eles dizem. Mas será que, no fundo, é realmente isto que eles querem? Eu acredito que é só a cenoura.
O senador de um dos estados, que é a favor da alteração da Constituição, disse que os exageros por parte do governo federal têm forçado os estados a buscarem uma reforma da maneira como nunca foi feita antes. Um corpo legislador de Nebraska passou uma resolução em 28 de janeiro, conclamou os estados a darem início ao processo formal de aprovar emendas na Constituição que limitaria o gasto e jurisdição do governo federal, assim como colocar limites aos membros do Congresso. São necessários 34 estados para criar-se a convenção e 38 estados são necessários para ratificar a emenda. Nebraska foi o 17º estado, marcando assim metade do caminho, a passar tal resolução desde o esforço iniciado em 2013. Wisconsin tinha passado uma na semana anterior. A resolução passou uma câmara em 8 estados e a legislação está pendente em mais 15 estados. A Convenção dos Estados, debaixo do artigo 5º, nunca havia acontecido. Ao invés disso, as emendas costumavam ser propostas através do Congresso. Apenas 27 foram realizadas desde que a Constituição foi adotada. Isso diz, então, basicamente o mesmo. Só nos dá um pouco mais de detalhe. Mas nós precisamos de mais detalhes, não é mesmo? Então, vamos atrás deles. Agora vamos dar uma olhada nos jogadores. Um dos jogadores é Rick Santorum. Temos aqui um artigo de 1º de agosto de 2022. Rick Santorum quer que os estados joguem uma granada em Washington com uma convenção constitucional. O antigo senador Rick Santorum quer que os legisladores dos estados republicanos joguem uma granada em Washington e puxem o pino com a primeira convenção constitucional desse tipo. Eles estão pressionando por uma rápida mudança. Precisamos saber o que há por trás disso. Lembre-se que este homem já se candidatou à presidência. Áudios de participações de Santorum no encontro de política do Conselho de Mudança Legislativa Americano de dezembro de 2021, obtidos pelo grupo de esquerda Centro de Mídia e Democracia e compartilhado com a Insider, revelou como ele promove a convenção a legisladores estaduais. Um estado a mais, e então você vai pegar essa granada e puxar o pino, disse ele à multidão reunida de legisladores. Vocês têm uma granada em suas mãos. 34 estados. Se cada legislador republicano votar por isso, nós teremos uma convenção constitucional. Santorum disse que uma convenção reinaria no estado profundo. Nós já falamos muito aqui a respeito deste governo do submundo e também de muitos eventos que ocorreram, como aquela busca em apreensão lá na casa do Trump, e também sobre a invasão de áreas em que achamos que as pessoas devem ser deixadas em paz com a sua privacidade, e sempre estão falando do estado obscuro, desse estado do submundo. Mas nós sabemos quem está por trás disso, pois a Bíblia fala a respeito. Ele assegurou os legisladores reunidos que os interesses do Partido Republicano dominariam o voto dos estados pelas mesmas razões pelas quais áreas conservadoras e rurais têm uma influência externa no colégio eleitoral e na legislatura da Pensilvânia. Ele então está promovendo este movimento por trás das cortinas. Este artigo é de fevereiro de 2012, quando ele era candidato à presidência. Ele disse que o discurso de John Kennedy fazia tê-lo vontade de vomitar. Acho que seria bom lembrar os ouvintes desse discurso. Eu não lembro exatamente como foi, mas eu sei do conteúdo. Ele disse: "Eu acredito em uma América na qual nenhum papa ou prelado papal ditará ao governo ou ao presidente o que fazer. Eu acredito em uma América em que nenhum prelado protestante diga ao povo como votar, pois a separação entre a Igreja e o Estado deve ser absoluta." Esta é a essência do que ele disse no discurso. E Rick Santorum diz que, quando ouve esse discurso, ele quer vomitar.
É porque ele é dessa escola católica. Mas veja, é interessante que o John Kennedy era católico também. Mas o Rick Santorum era de uma escola católica que acredita que a espada da igreja, a espada espiritual, tem autoridade sobre a espada do Estado. E dentro desta situação, é a igreja que diz ao Estado o que é moralidade, sendo dever do Estado obedecer à igreja. E era exatamente assim na Idade Média. E é por isso que o sangue correu naquela terra por séculos. Milhões de pessoas morreram, foram torturadas. E é preciso deixar claro que a Constituição americana foi elaborada de forma a impedir que isto acontecesse de novo. Os americanos queriam impedir esse derramamento de sangue religioso que aconteceu na Europa. Eles não queriam que aquilo acontecesse na América. Mas a Bíblia diz que um dia eles falariam como dragão. Sim. E o dragão é aquele que deu poder à besta. A besta é o seu assecla. Ela faz o que o dragão quer. E o dragão, como sabemos, é o diabo. O diabo, portanto, quer forçar você a fazer a vontade dele. Isso se chama coerção. E eu digo mais, se há qualquer coisa que deveria nos fazer vomitar, é a coerção. Sim. Especialmente quando a coerção vem de uma igreja. Sim. Não importa qual igreja seja ela. Exatamente. Então isso mostra bem qual que é o real motivo por eles estarem querendo mudar a Constituição. Correto? Vamos ver então o que eles disseram na época. O candidato à presidência, Rick Santorum, diz que a noção de a religião não atuar na política o faz ter vontade de vomitar. Na verdade, ele disse mais do que isso. Ele disse que o fato do Papa ou mesmo protestante não poder mandar no Estado o faz ter vontade de vomitar. Pessoas de fé não têm papel na esfera pública. Veja, isso é uma grande distorção. É claro que todo mundo tem poder na esfera pública. O fato de votar é uma demonstração de poder na esfera pública. O simples fato de expressar uma opinião é ter poder na esfera pública. Pregar um sermão é ter papel na esfera pública. O problema é quando os religiosos legislam a sua moralidade. Isso tem potencial para causar problemas. Especialmente quando a moralidade deles é contrária à moralidade da Bíblia. Que tipo de país nós vivemos no qual apenas pessoas sem fé podem vir na esfera pública exibir o seu caso? Isso me faz vomitar. Deveria fazer cada americano vomitar, disse Rick Santorum em um programa de televisão. Isso é uma grande distorção, pois há uma grande diferença em expressar-se na esfera pública e legislar a moralidade. Uma grande diferença. Pois é. O antigo senador da Pensilvânia referia-se ao famoso discurso de John Kennedy de 1960, no qual ele disse que a religião deveria ser separada da política. Eu não acredito em uma América na qual a separação entre igreja e Estado seja absoluta, disse ele. Isso é apenas para você ter uma noção do que ele pensa. Isso é totalmente o oposto do que o Kennedy disse e também está distorcendo o que ele disse. Pois é. Aliás, o John Kennedy não fazia parte da esfera pública? Sim. E isso mostra que o argumento do Rick Santorum não tem cabimento. O próximo grande movimento dos republicanos é assustar Washington ao alterar a Constituição. Eles esperam jogar um longo jogo a fim de ganhar. Este artigo é da Business Insider deste ano. Nós não vamos lê-lo todo, mas vamos apenas ler esse último parágrafo aqui. Rob Nettleson, um acadêmico constitucional e integrante sênior do Instituto de Independência, que estuda profundamente o artigo 5º da Constituição, prevê à revista Insider que há 50% de chance de os Estados Unidos testemunharem uma convenção constitucional nos próximos 5 anos. Se isso vai acontecer, disse ele, depende do sucesso dos republicanos em ganhar as legislaturas estaduais durante as eleições de 2022. Veja, isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. Pode acontecer.
Mas se isso acontecer, vão haver repercussões muito substanciais, consideráveis. Porque nós veremos a mentalidade do porquê eles querem mudar a O Constituição. interessante é que até o momento tem havido um equilíbrio de poder. Um partido nunca conseguia fazer tudo o que ele queria fazer, porque ou ele tinha a maioria no Congresso, mas não tinha maioria no Senado, ou, ao invés disso, ou alguns mudavam de opinião. Nunca houve maioria absoluta para eles fazerem tudo o que quisessem. Mas e se o pêndulo mudar de lado? E se as pessoas ficarem fartas do liberalismo? E se eles começarem a passar do ponto justamente para revoltar as pessoas? Se você fizesse isso para o pêndulo mudar de lado, essa é uma possibilidade. E eu acho que se você for de acordo com o que eles disseram aí nos últimos 2 anos, com todos esses estados que estão entrando, isso mostra que as pessoas estão ficando fartas disso. Sim, eles estão ficando fartos. Aqui temos um vídeo de uma pessoa do Senado. Vamos ver o que ela tem a dizer para nos colocar a par da situação. Vejamos como elas estão pensando. Eu não acredito na separação entre igreja e Estado. Não existe tal coisa. Os fundadores deste país, os pais fundadores, não acreditavam na separação entre igreja e Estado. Quando você lê a Constituição dos Estados Unidos, em nenhum lugar da Constituição dos Estados Unidos, você lê sobre a separação entre igreja e Estado. Ela não existe. Quando comecei esta campanha, eu tomei uma decisão. E a decisão foi que, ao invés de fazer minha campanha através de grupos tradicionais do Partido Republicano, eu iria fazer minha campanha através de igrejas. A razão é que não vamos salvar este país em escritórios políticos. Não vamos salvar este país em grandes torres de escritórios corporativos. Vamos salvar este país em igrejas, celeiros e mesas de cozinhas, em todo este estado e em todo este país. O alicerce judaico-cristão da América é a fundação deste país. A América foi fundada em valores judaico-cristãos, não em valores muçulmanos, não em ateísmo, mas em valores judaico-cristãos. Há tantos fatores que separam este conjunto de crenças judaico-cristãs destes outros conjuntos de crenças, como o islamismo e o ateísmo. E um dos principais fatores de diferenciação é a nossa crença no bem sobre o mal e a nossa disposição de lutar pelo bem sobre o mal. Esse foi um discurso inflamado. Bem contra o mal. A cultura judaico-cristã. Agora, sim, nós temos raízes no Antigo Testamento, que diz que essa cultura é judaica. E também temos raízes no Novo Testamento para nos chamarmos de cristãos. Mas quando você junta as duas, você tem uma dicotomia, você tem um problema. Pois, de acordo com o Novo Testamento, o Antigo Testamento é o Evangelho em tipologia e o Novo Testamento é o Evangelho em antitipo, ou seja, é o cumprimento das profecias e promessas. Agora, se você pega esses dois grupos e os coloca juntos, um aceita Jesus como Messias, mas o outro não. Um guarda o sábado do sétimo dia, mas o outro não. Ele guarda o primeiro dia da semana. Então, existe uma dicotomia entre esses dois grupos. O que poderia, então, unir esses dois opostos? Um objetivo em comum. Aham. Pilatos e Herodes Exato. eram inimigos. Mas em relação à crucifixão de Jesus, os dois uniram suas forças e tornaram-se amigos. Viraram amiguinhos. Essa é uma questão muito séria. Se você combinar dois opostos a fim de atingir um objetivo, esse objetivo pode, na verdade, não te levar à direção correta. E eu digo que quase com certeza não vai. Muito bem. Então, apesar do discurso parecer nobre e de ele ter dito que a solução está nas igrejas e em discussões privadas ao invés de no governo,
Esse discurso é o início de se falar como dragão. Sim, e tem uma outra coisa que ele também disse. Nós estamos dispostos a lutar por isso. Mas esse combate não é o combate bíblico. Nós combatemos o bom combate. Essa luta aí significa que nós podemos de verdade entrar num conflito. Muito bem. E esta luta vai acabar em coerção. Com certeza irá. E a guerra civil, a primeira guerra civil na América, também não foi uma guerra religiosa? Muito bem, ele citou a cultura judaico-cristã. Suponha que eles passem a legislar sobre a questão do sábado, que é, na verdade, um dos tópicos favoritos deles. Não há uma dicotomia aí. Não é verdade que um dos lados terá que ceder a fim de atingirem o bem comum? Aham. Mas e se isto for contrário à Bíblia? É nesse rumo que as coisas irão. Muito bem. Podemos falar de todas essas coisas por longas horas, mas nós queremos aqui apenas mostrar para onde estamos rumando. Nos jogos comunitários, eles trouxeram esse touro mecânico com todo o ritualismo de adoração a Baal. E houve tantos programas, tanta coisa voltada para o lado religioso, que ficou óbvio o que estava acontecendo. Estava evidente que aquilo era um ato simbólico religioso. E note que há uma mulher montada na besta. Isso, obviamente, é um símbolo dos 10 chifres, é a Europa. Este é um dos emblemas deles, a mulher montada na besta. Você acha isso no Parlamento Europeu? Há estátuas disso. Nós já falamos a respeito várias outras vezes. Mas este evento foi claramente uma adoração, como raramente se vê. O que faz alguns se perguntarem para onde esse mundo Aham. está caminhando. O mal está, na verdade, tomando controle. E é com isso que nós temos que lidar agora. Então eles pensam. E sabe, as pessoas podem interpretar mal o que nós estamos dizendo. Nós não estamos dizendo que isso é bom. Mas nós temos que enxergar o que está por detrás disso. É uma coisa maior do que apenas isso, porque você terá agora simpatia por um momento que se levantará para eliminar isso aí. E a respeito disso, Martin, algumas pessoas dizem que nós pegamos muito leve aqui, que nós deveremos dizer claramente todas as coisas. Mas veja, às vezes não é sábio agir assim. Veja, o próprio Jesus falava por parábolas. Os fariseus sabiam que as parábolas eram contra eles, mas eles não podiam acusá-lo diretamente. O que Jesus queria era tratar do problema. Ele abria o debate. Às vezes, então, nós precisamos ter uma certa cautela. Veja, poderíamos tornar essa questão o nosso carro-chefe e clamar a plenos pulmões que este é o mal que abate sobre a terra, mas isto é apenas um sintoma de uma coisa pior. Nós sabemos, isso está aí. Isso é parte do engano. Sim. Bom, aí na imagem vemos como as pessoas estão vendo essa questão. Eles estão dizendo que isto é uma adoração à besta, na qual a prostituta está montada. E pode ser mesmo. Já o outro chama o touro de uma grande distração vermelha. Obviamente, um imaginário demoníaco para alimentar o despertar do grande engano. Esse aí é mais alinhado à teoria de conspiração, não é? Mas a Bíblia é a maior teoria da conspiração já escrita. Então, sim. Para onde tudo isso está levando e por que eles estão tão descarados? Ora, é porque isso pode causar uma mudança do pêndulo. Exato. Se eles estão fazendo isso conscientemente ou inconscientemente, não importa. É irrelevante. Quem é o instigador? Quem é que está tentando controlar a mente por trás das cenas? A serpente. A serpente, o dragão? O dragão, Satanás. Agora, eu acho que se você fizer uma performance como a que eles fizeram, claro, sem entrar em detalhes, há muitos vídeos na internet, eu não acho que a gente precise mostrar, mas eu acho que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Exato. Veja,
Também houve um duplo sentido também nessa apresentação, porque os comentadores, eles disseram que esse touro mecânico era o mercado de ações. E como a Revolução Industrial e tudo. Então, o tema da coisa inteira girava em torno disso. Mas tem duplo sentido, porque é óbvio que isso também foi uma adoração a Baal. Foi um ato de adoração, Sim. pois eles se ajoelharam, fizeram posições de oração, etc, etc. Então, sim, isto aí com certeza é algo que revoltaria o mundo evangélico. Faria eles realmente se irritarem. E é assim que isso é feito, porque tem um outro engano. Porque isso aí é feito de propósito também. Sim, mas qual é o resultado disso? Sempre pense na causa para o efeito. Quais as consequências? Qual é o resultado? Haverá uma revolta. As pessoas dirão: agora já chega, já passaram dos limites. É hora de tomar o poder. Não é uma possibilidade? Sim. Vamos agora ver a opinião de alguns evangélicos a respeito disso para contextualizar. As Escrituras nos dizem que nos últimos dias haverá uma forte ilusão, o que significa que os antigos enganos e a antiga idolatria, que trouxeram tanta destruição sobre o mundo antigo, serão reagrupados e serão trazidos de volta. E o inimigo está fazendo isso hoje, preparando o mundo para a aceitação daquele que a Escritura chama de o homem do pecado e também o anticristo. O que aconteceu em Birmingham, na Inglaterra, é mesmo revelador, pois estamos vivendo naquela época em que o adversário está tentando trazer de volta o culto a Baal. O que houve em Birmingham, na Inglaterra, não foi mais do que uma cerimônia antiga que mais uma vez olhou para a tigela como um símbolo de todas as práticas idólatras e crenças pagãs que agora estão destruindo o mundo. Todos nós agora estamos em perigo e não há uma única pessoa que esteja caminhando na América neste momento que não esteja sob ameaça. Estamos sendo ameaçados por uma trégua de governo, estamos sendo ameaçados pelo socialismo, pelo comunismo, pelo marxismo e especialmente pelo globalismo. E o que está sendo feito é que essa coisa chamada de despertamento é, na verdade, uma reembalagem do culto a Baal. Quase 3 anos atrás, aconteceu algo onde o arqueiro Baal foi levado ao redor do mundo e onde quer que fosse colocado em todas as capitais das nações da Europa e aqui em nossa própria nação, foi seguido por uma tremenda pandemia. E agora, os jogos da comunidade britânica começaram e estão celebrando o bezerro novamente, como foi no Egito, como foi na Babilônia, e como foi no antigo Israel. Mas Deus contrariou a adoração a Baal, levando o profeta Elias para contestar os profetas de Baal. E veremos uma manifestação do poder de Deus sobre seu povo, a igreja redimida lavada pelo sangue, nesses últimos dias, que na verdade irá paralisar as forças das trevas. Pouco antes da vinda de Jesus, o espírito e o poder de Elias está voltando sobre uma igreja gloriosa, antes do arrebatamento, para que possamos experimentar um reavivamento final e a colheita do último dia. Martin, eu entendo esse homem, mas há muita confusão no que ele disse. Ele referiu-se ao anticristo, que para eles é um indivíduo que ainda virá. Só que ele já está entre nós e controla tudo. Ele está muito bem sentado ali em Roma. E na verdade ele estava por detrás disso. Veja, com a ajuda da serpente, é ele que está instigando toda essa coisa. O exército dele de cavaleiros de Malta, jesuítas, seja lá o que for, estão provavelmente envolvidos em tudo que acontece dessa natureza, pois essas coisas causam uma distração. Aí ele não se torna mais o anticristo. Na verdade, ele pode fazer o que quiser e ainda ser o herói. É verdade, foi tirado de foco. Este é o primeiro grande engano. E não é só isso. Eles também estão aguardando o arrebatamento, querem tomar o poder, tem o pessoal da teologia do reino, que querem estabelecer o reino de Deus aqui nesta terra, etc, etc. Então existe muita confusão. Mas perceba o desespero, a raiva. Algo precisa ser feito. E precisa ser feito agora. Temos que tomar o poder. Pois isso irá destruir a América. Mas veja, nós não estamos aqui defendendo esse paganismo.
Mas isso está nos levando a Está algo, nos levando para um cumprimento de uma profecia bíblica. correto? Vamos agora deste cenário de jogo para um cenário político agora. Vejamos o que os comentaristas estão dizendo sobre a questão da Igreja e do Estado. Qual será o incentivo para levar a humanidade nessa direção? Uma das coisas mais estranhas sobre 6 de janeiro, para muitos americanos, foi quantas pessoas na multidão pró-Trump anunciaram sua fé religiosa. Bandeiras que diziam Jesus é meu salvador, Trump é meu presidente. Algumas pessoas literalmente carregaram cruzes para o Capitólio e lideraram grupos de oração naquele dia. A direita religiosa existe há muito tempo, mas esse tipo de expressão política da religião, não separada, mas intimamente ligada ao governo, tem se tornado cada vez mais comum ultimamente. Precisamos participar do nacionalismo e eu sou cristã e falo com orgulho. Somos cristãos nacionalistas. Enquanto estivermos confiantes, a união dos tiranos contra os quais lutamos não tem nenhuma chance. Pois somos americanos e americanos prostram-se diante de Deus e de Deus somente. A igreja deve dirigir o governo, não o governo dirigir a igreja. Não era essa a intenção de nossos pais fundadores. E estou farta da separação entre igreja e Estado. Isso não está na Constituição. É uma carta fedorenta e não tem nada a ver com o que eles dizem que ela faz. Mas o que exatamente é o nacionalismo cristão? De acordo com o Christianity Today, é um movimento de massa que acredita que a nação americana é definida por ser cristã e o governo deve mantê-la assim. Alguns desses fiéis estão até construindo igrejas patrióticas, onde os paroquianos rezam para que, aspas, o comunismo, o socialismo, o transgenerismo, a homossexualidade e o aborto não tenham seu caminho nesta terra. E eles estão ganhando ascensão na política republicana, como Doug Mastriano, o candidato republicano para governador da Pensilvânia. Mastriano está agora sendo criticado por seu relacionamento próximo com Andrew Torba, CEO do site de mídia social de direita Gab, que esta semana renovou seus apelos por um movimento conservador nacionalista exclusivamente cristão. Portanto, não queremos pessoas que sejam ateístas, não queremos pessoas que sejam judias. Este é um movimento explicitamente cristão, porque este é um país explicitamente cristão. Agora, não estamos dizendo que vamos deportar essas pessoas ou coisa assim. Você é livre para ficar, certo? Você não vai ser forçado a se converter ou coisa assim. Mas você vai aproveitar os frutos de viver em uma sociedade cristã sob leis cristãs. Nós iremos viver em uma sociedade cristã com leis cristãs. Martin, não seria isso a igreja mandando no Estado? 100%. Não seria isso a imagem da besta? Sim. Era assim que a besta era na Idade Média. É exatamente o que é. Um conglomerado de religião e Estado. A igreja mandando no Estado e o Estado fazendo cumprir os ditames da igreja. Muito bem. Temos hoje uma era de extremo liberalismo. Tivemos um monte de movimentos políticos nos Estados Unidos da América, e não apenas lá, mas no mundo todo, no qual as restrições foram removidas. E tudo aquilo que é considerado não bíblico tem sido imposto, basicamente, pela legislação. E agora estamos vendo a reação disso. O pêndulo vai mudar de lado. E muitas das questões em si que estão sendo discutidas não são coisas ruins. Não, isso é exatamente... Bem, tome por exemplo... Nos últimos episódios, nós tivemos que esclarecer de que lado nós estávamos, porque isso é a mesma coisa. Qual discurso você vai adotar? Há muitos discursos para adotar, mas a questão é a qual autoridade você vai se submeter. Tudo bem você alegar moralidade cristã, tudo bem você querer autoridade cristã, mas você tem que se submeter à lei cristã. E de quem será essa lei cristã? As leis do papado. As leis do Sim. Papa. E onde há leis papais, há leis do anticristo, pois elas são contrárias à Bíblia. É aí que está o grande engano. Um outro título que exibimos foi Sal e Luz. Estes são movimentos da atualidade.
Sim, eles têm o espírito de Jeú versus Jezabel. É ligado ao movimento Luz e Sal, que também está ligado ao grande reavivamento e toda essa coisa de religião. E se você acabar combinando a ideologia do Fórum Econômico Mundial a este movimento cristão, isso não daria um resultado interessante? Sim, porque no Fórum Econômico Mundial você tem o lado da mudança climática. Pela mesma razão que você tem desse outro lado aqui, todo esse reavivamento. De um lado, você está condenando essas organizações por serem comunistas ou um Estado obscuro, mas por outro lado, se elas lhe mostrarem algo com que você concorda, você irá abraçá-las? E vai haver uma coisa em comum. Haverá um fator em comum. O que seria, hein, Martin? Vamos ouvir agora a opinião cristã. Se você votar em Sherry Clemens, ela vai fazer de tudo para ser sal e luz nesta arena e tentar colocar este distrito no caminho certo. Os cristãos sempre estiveram envolvidos como sal e luz, influenciando o governo em alguma das nossas horas mais críticas. Deveríamos estar nos movendo para cá. Ao invés de dizer que seremos políticos inválidos, devemos nos envolver em tudo. Isso é ser sal e luz, é envolver-se em tudo. Devemos estar engajados em reformar as 7 montanhas da cultura e não apenas afetar o que está dentro da igreja. 2022 é o ano em que vamos vencer a batalha para recuperar o terreno que foi tomado. E ao fazê-lo, a igreja vai chegar a um novo, ouso dizer, nível militante de maturidade. Nós estamos tomando nosso governo de volta. Vamos concorrer ao Conselho Escolar, vamos concorrer ao PTA, vamos concorrer ao Conselho Municipal, vamos concorrer ao Conselho de Supervisores do Condado. O sistema escolar público tornou-se o inimigo público número 1. Precisamos retomar a educação de nossos filhos, porque quem controla os livros didáticos controla o futuro. 2022, este é um ano de reviravolta divina. Quando isso for derrubado, que está próximo agora, veremos realmente um terceiro grande despertar. Sinais, maravilhas e milagres, arrependimento, varrendo esta nação. Deus está levantando uma voz que desperta na América. E o despertar é tanto cívico quanto espiritual. Vejo a Califórnia despertando. O vento da mudança está soprando. O curso das coisas será mudado pela minha mão, diz o Senhor. Pois eu estou liberando a minha unção, que irá quebrar o jugo do despertar. A resposta para a América é um reavivamento. A resposta para a geração Z é um reavivamento. Eles têm que ter um encontro com o Senhor. Precisamos de pessoas em todo o país que estejam dispostas a colocar toda a armadura de Deus. Nós vamos lutar. E a maneira como lutaremos é através da adesão do reino de Deus à terra. E consumiremos tudo com o poder de Deus. E tomaremos de volta este mundo. Nobody, not even the devil himself, can stop what God has planned for this season, for this hour, for such a time as this. This is Isaiah 60. It's time for the glorious church of the Lord Jesus Christ to arise and shine like never before. And we are going to take this nation back. Nós somos o exército de Deus e vamos tomar esta nação de volta. Acho que ficaria otimista porque as pessoas que se tornarão os líderes do mundo, esta próxima geração, pessoas como nós, os que estão aqui realmente por aí combatendo o bom combate. Você sente os ventos da mudança que começam a soprar sobre esta terra. Os cristãos com quem eu falo, todos concordam, em teoria, sobre essa grande comissão e que, sim, tem uma aplicação civil ou implicações civis. Se ensinamos Jesus a obedecer, ou melhor, ensinamos discípulos a obedecerem a todos os mandamentos de Jesus, em todas as esferas da vida, isso terá um efeito, especialmente quando cruzarmos essa referência e nos unirmos a Paulo, permanecendo na posição que você estava quando o Senhor te chamou. Você sabe, tipo, governadores serão salvos, ou o carcereiro filipense será salvo, pessoas em posições de governo serão salvas. E então vamos discipulá-los para obedecer os mandamentos de Jesus conforme eles se apliquem àquela posição. E isso significa que eles terão que legislar a lei de Deus em vez da lei do homem, esse tipo de coisa. Bem, Martin, teremos que legislar a lei de Deus ao invés da lei dos homens.
A ironia é que, na verdade, eles vão legislar a lei do homem ao invés da lei de Deus. Infelizmente é isso que vai acontecer, porque você está enganado. Estão levando as pessoas a acreditar que os mandamentos alterados são os mandamentos que Deus quer, e que isso é obedecer Jesus. Mas Jesus disse que não veio abolir a lei. Nenhuma vírgula ou tio iria ser alterado. Mas Roma não mudou apenas uma virgulinha. O que Roma fez foi mudar drasticamente a lei de Deus. Sabe de uma coisa? Esses movimentos e todas essas conversas que nós temos visto são o mesmo de conversas que houve quando Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho. Todo mundo estava esperando por aquele Salvador. Nós vamos tomar de volta a terra, mais uma vez, essa terra física, e quebrar o jugo dos romanos. Esse aqui é o mesmo tipo de movimento. É o mesmo tipo de movimento. Agora, o que é interessante é que muitas destas figuras foram, na verdade, expostas como sendo falsos profetas, pois eles disseram que o Trump com certeza ganharia a última eleição. Bom, muitos vão dizer que, na verdade, ele ganhou, né? Aquela questão da fraude não acabou ainda. Mas a questão é, e se ele ganhar a eleição mais uma vez? Eles então vão dizer que estavam corretos, pois neste caso ele governaria mais uma vez. Agora, seja o Trump ou seja outra pessoa qualquer, isso é irrelevante. Poderia até mesmo ser o Mike Pence. Poderia ser qualquer um, pois eles foram treinados por jesuítas. E mesmo se não for um republicano, mas for um democrata de novo, também não vai mudar nada, porque você terá o outro lado, mas o pêndulo estará apenas simplesmente um pouco inclinado ao lado republicano, talvez. Esta é uma situação muito interessante. Mas, Martin, isso se encaixa no cenário profético? Sim. Não é de se esperar mesmo que a nação torne-se tão revoltada a ponto de estabelecer os 7 montes? Para eles, isto seria o reino de Deus na terra. Mas Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Ele virá para destruir esse reino. Exatamente, e é isso que nós temos que enfatizar. Nós estamos rumando para uma era onde as pessoas de Deus vão achar que estão fazendo um favor a Deus ao erigir leis que, na verdade, não são bíblicas. Muito bem, eu vou dizer algo que pode me fazer soar como duro. Veja, todos eles condenaram a adoração a Baal. Mas, ao mesmo tempo, estão caindo na armadilha de adoração a Baal. Isso infelizmente é muito verdade. Muito bem, vamos ver agora o que o próprio Trump tem a dizer sobre essas questões. Somos uma nação que, de muitas maneiras, se tornou uma piada. Mas em breve teremos grandeza novamente. Foram patriotas batalhadores como vocês que construíram este país. E são patriotas batalhadores como vocês que vão salvar nosso país. Não há montanha que não possamos escalar. Não há cume que não possamos alcançar. Não há desafio que não possamos enfrentar. Não há vitória que não possamos ter. Não vamos dobrar. Não vamos quebrar, não vamos ceder, nunca, nunca, nunca. Nós nunca vamos nos entregar, nunca vamos desistir e nunca, nunca vamos recuar. Nós nunca vamos decepcioná-los. Enquanto estivermos confiantes e unidos, os tiranos que estamos combatendo não têm a menor chance. Porque somos americanos e americanos se ajoelham diante de Deus e somente Deus. E é hora de começar a falar sobre grandeza para o nosso país novamente. Muito bem, Martin. Nós somos americanos. Nós nos ajoelhamos somente diante de Deus. Tudo isto se encaixa neste movimento que está ganhando força. E é claro, você tem que levar em conta os outros jogadores. Há o Fórum Econômico Mundial, que recentemente tem sido muito criticados como sendo um estado obscuro, ou os mega ricos, ou sei lá do que chamam eles. Mas como eles se relacionam com pessoas como Klaus Schwab?
Vamos ver. Por que é melhor estar aqui em Davos do que em Washington, D.C.? Bem, estamos aqui reunidos com líderes mundiais, as maiores e mais importantes pessoas do mundo, e estamos trazendo de volta grandes negócios para os Estados Unidos. Eles estão todos aqui para ver. Eu vou fazer um discurso daqui a pouco e vou embora, mas acho que isso é muito importante. O outro é só uma farsa. É a caça às bruxas que vem acontecendo há anos, e francamente, é vergonhoso. Mas estamos ansiosos para estar aqui. Klaus fez um trabalho fantástico. E, novamente, nós estamos nos reunindo com as maiores empresas do mundo e líderes mundiais. Tudo em benefício dos Estados Unidos. Estamos ansiosos pelas reuniões. Eu acredito muito no meio ambiente. O meio ambiente, para mim, é muito importante. Muito bem, então ele acredita na questão do clima. Ele disse que o Klaus Schwab está fazendo um grande trabalho. Parece que ele se esqueceu que o Klaus Schwab quer tirar tudo da gente. Klaus Schwab é contra o sonho americano. Mas isso mostra apenas como duas ideologias opostas estão se unindo. Ao final, elas vão encontrar um interesse em comum. E aqui há uma citação do Espírito de Profecia que é bastante esclarecedora em termos do que vivemos hoje. Na parábola do pai de família, que foi a um distante país após confiar aos seus servos os seus bens, Cristo é representado. Ele está observando e aguardando por frutos por parte daqueles a quem confiou sua vinha. Veja que a questão é adoração, Martin. O povo escolhido recusou-se a se convencer do pecado. E quando Deus enviou seu filho, eles disseram: "Eis o herdeiro, vamos matá-lo e tomar a sua herança." Hoje o Senhor está observando sua vinha. Os muros foram derrubados por causa da transgressão de sua lei. Ele vê a ingratidão de seus mordomos, que recusam-se a dar a ele os frutos de sua terra. Deus não deseja que os homens se apropriem de todos os frutos da terra para seus próprios propósitos egoístas. Ele os conclama a trazerem para sua casa os dízimos e as ofertas, para que haja pão em sua casa. Na Índia, na China, Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Os homens de dinheiro, uma vez que possuem poder, acabam controlando o mercado. Eles compram tudo o que podem com preços baixos e então vendem a grandes preços. Isto resulta em fome às classes mais pobres e resulta em guerra civil. Existe ódio no mundo hoje para uma guerra civil? Com certeza. E isso você vê acontecendo não somente em outros países, mas isso está fermentando também dentro dos Estados Unidos. Será que as nações possuem o poder a manter os preços do petróleo e da gasolina em um preço razoável? Bem, sim. Tudo o que é necessário é que os países do Oriente Médio aumentem um pouco sua produção. Isso não equilibraria um pouco os danos causados pela guerra entre Rússia e Ucrânia? Bem, e se você for dar uma olhada, todas as grandes empresas do setor de energia, como por exemplo a ExxonMobil, quebraram recordes de lucro. Então, se eles abaixarem seus preços sem fazerem bilhões em lucros, isso também vai abaixar o preço dos combustíveis. E se você mistura isso com a questão da mudança climática, se certificando de que nenhum desses combustíveis fósseis sejam queimados, bem, mas eles vão queimar de um jeito ou de outro, pois você ainda dirige seu carro. Neste caso, tudo o que será feito é aumentar o ódio. Exato, e nisso eles estarão estimulando o caos. Então, esta é uma declaração interessante. Será que isso vai acabar em guerra civil? Será que estão falando sobre isso por aí? Com certeza. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Martin, pare para pensar. Quando vai acontecer isso? Não vai acontecer quando eles disserem paz e segurança? Exatamente. Eles terão conseguido aquilo que eles tanto queriam. E quando esse momento chegar,
Quando eles finalmente acharem que conseguiram poder total, não é aí que virá a repentina destruição? Sim, O que você acha, Martin? é duplamente cego. Isso também mostra o quão breve isso virá. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Se você for ser libertado, Martin, você será libertado do quê? Essa coerção, opressão e morte. Pois até aquele tempo, a libertação sempre é relacionada ao pecado. Libertação do pecado. Mas aqui será uma libertação física, uma libertação de circunstâncias físicas, de uma legislação que ameaça te matar. É a Bíblia que diz isso. Nós não poderemos comprar ou vender, e então farão uma lei que permite nos matar. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quando Daniel fala a respeito dos sábios, quem seriam estes? As pessoas que estudam as profecias e que obedecem aos mandamentos bíblicos. E aderem aos princípios bíblicos. Se alguém quiser saber a respeito da doutrina, guarde os mandamentos. Qual será então a possibilidade destas coisas ocorrerem? De a ira crescer a um ponto fervilhante e, a partir daí, acabar surgindo a ordem, que é a imagem da besta, que legisla em nome da besta, que é o catolicismo. E será então o chamado mundo cristão unido contra o anticristo deles, que nem sequer existe, pois o verdadeiro já está aqui entre nós. É exatamente assim que o engano funciona. Vamos ver o que esse homem tem a dizer na ABC News. Fontes informaram ao NBC News que houve uma forte reação ao ataque a fóruns extremistas e relacionados ao QAnon. Fontes dizem que houve uma forte reação ao índice de fóruns relacionados a extremistas e QAnon. Fontes também disseram à ABC News que houve uma forte reação de alguns grupos extremistas online, incluindo o QAnon e outros grupos. Houve uma forte reação ao ataque a fóruns extremistas e relacionados a QAnon. Incluindo as que estavam ativas antes de 6 de janeiro. Incluindo as que estavam ativas antes de 6 de janeiro. Incluindo as que estavam ativas antes de 6 de janeiro. Envolvidos na insurreição de 6 de janeiro. Incluindo aqueles que estavam ativos antes de 6 de janeiro, riot. Alguns têm chamado a violência e até mesmo a uma guerra civil. Algumas delas incluem apelos à violência e até mesmo uma guerra civil. Alguns deles incluem apelos... Violência de forma virtual? E até mesmo a guerra civil. Este foi o tópico principal na busca no site Pro-Trump na noite passada. Cito, trancar e fechar como referências a uma guerra civil. Falando muito violentamente sobre a guerra civil. Busca por picos da guerra civil. Estão falando de guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. Este é o tipo de violência que levou ao ataque de 6 de janeiro. Martin, isso não é propaganda repetitiva? Com certeza. Estaria alinhado com o que acabamos de ler? Está de acordo com o que nós lemos. E nós também vimos o efeito desse tipo de propaganda nos últimos anos. Eu acredito que o pêndulo vai mudar de lado. Quem serão os jogadores? Isso é irrelevante. Mas o pêndulo vai mudar de lado. E será formada a imagem da besta. Ela vai surgir. Este mesmo poder da Igreja e Estado unidos irão impor uma moralidade que eles chamam de bíblica, mas que é tudo menos bíblica. The Evening News, 30 de julho de 2022. Comerciantes da Islândia exigem que a lei mude depois de supermercado anunciar uma grande mudança. A Manchester Evening News compartilhou essas notícias na mídia social e a reação foi avassaladora. Enquanto muitos louvavam a Islândia pela decisão, a maioria viu nela uma oportunidade para exigir a mudança da lei a fim de permitir aos supermercados fecharem aos domingos. Nós estamos mostrando isso, Martin, para provar que há esta força por trás das cortinas, trabalhando incansavelmente para colocar dentro da legislação
esta questão moral específica. É exatamente isso que está É acontecendo. uma causa popular? Sim, Não foi o espírito de profecia que nos disse que essa legislação será implementada devido ao clamor do povo? exato. E quem coloca isso na mente do povo para que este clame por essa lei? Bem, a propaganda. A propaganda. É incrível, Martin. Angela Jackson disse: não abram aos domingos. Ponto final. A gente vivia sem isso e vamos sobreviver sem. Dê aos trabalhadores um dia de descanso. John Wright exclamou: ótimo! Não façam compras aos domingos. Vocês têm 6 dias para trabalhar. O 7º é para descansar. Amém. Acho que eles estão confusos, porque o verdadeiro 7º dia é o sábado. O aumento de balsas quebradas é uma repreensão de Deus por estarmos navegando aos sábados. O aumento de quebra das balsas mostra o desagrado de Deus depois que estas passaram a funcionar aos domingos. O reverendo David Blunt, clérigo da Igreja Livre da Escócia do Norte e do presbitério Grimsay, disse que uma análise de falhas mecânicas na frota de Calmac revelou uma notável diferença entre as quebras antes e depois das navegações aos sábados que começaram em 2009. Isso é pura propaganda. Não tem base nenhuma. E para variar, eles erraram o dia de novo. Você se lembra quando a Igreja Católica costumava publicar histórias de milagres que aconteceram, segundo eles, no sábado deles, ou seja, domingo, para promover o domingo? E a mesma coisa está acontecendo Exato. hoje novamente. Eles fazem isso para excitar o povo. E agora então tem frotas quebrando por você ter guardado o domingo, de acordo com eles. E o que seria este reinício do domingo no TikTok? O trend reinício do domingo no TikTok é praticamente um movimento. Eles têm até uma tagline oficial. Os preços do combustível vão continuar subindo em 2022. Veja aqui como economizar na bomba. Muito bem, vamos ver qual é a solução proposta por eles. Quando você busca essa hashtag no aplicativo, a primeira coisa que você perceberá é que ela possui impressionantes 447 milhões de views. E ao contrário de outras hashtags orgânicas na plataforma, ela também possui uma descrição. Seja limpando a casa ou ficando de pernas pro ar, é hora de reiniciar o domingo. Isso é um movimento, Martin? Sim, e como nós mencionamos, nós vemos que isso vem de um aspecto religioso e de um aspecto secular, porque eles usam para a mudança climática e tudo isso. A Bíblia diz claramente que a besta da terra lideraria este movimento e todo mundo seguiria. Ou seja, esta deve ser uma questão global. É. Você precisa atrelar a questão religiosa à secular. E, obviamente, a mudança climática é a melhor forma de fazê-lo. Em culturas ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, os domingos são reservados para descansar e observar práticas espirituais. No TikTok, as pessoas estão começando a compartilhar as suas rotinas aos domingos para inspirarem outros. Esses relaxantes vídeos de bem-estar tornam suas tarefas mais satisfatórias. Elas também transformam aquilo que é necessário, mas entediante, em uma experiência mais unificada. Será que existe um movimento unificado para condicionar a humanidade a uma certa direção? Ah, com certeza. Quem controla a mídia, Martin? Para onde vão todos eles? Todas elas remontam ao Vaticano. Indian Express, Sunday Reset para começar a semana. Será que é moda do mundo inteiro? Ah, com certeza. Esta é uma nação hindu, não é? Uma declarada nação hindu. Triste nas manhãs de segunda, entre na moda do domingo. O maior gravador de modas do mundo, o TikTok, que infelizmente está banido da Índia, está arrasando com o conceito de Sunday Reset. Com cerca de 1 bilhão de views, milhares de tweets, posts de Facebook e vídeos do Instagram, esta é a moda da internet do dia. E o que é o Sunday Reset? Antes de começar uma nova e estressante semana, é necessário dar uma desacelerada e limpar o seu espaço físico e mental. Ao criar um ambiente calmo ao seu redor, você acaba criando essa calmaria dentro de você também. Vários estudos mostram a importância de organizar a vida.
Por acaso a filosofia indiana ou yoga não se encaixa nisso? Perfeitamente, digo, essa calma interior. Até o budismo está nisso aí e tudo. Tá tudo aí. Um estudo de 2011 pelo Jornal de Neurociência concluiu que a desorganização impede o cérebro de focar-se. Precisamos de tempo para reorganizar. Bem, Deus nos deu um dia para isso. É verdade. E deixa a pessoa com uma preocupação no fundo da mente de que há algo que esqueceram de fazer. O reinício do domingo parece ser a solução. Muita gente sabe disso daí. Por que tantos dizem que não há nada acontecendo? O problema é que, porque as pessoas concordam com isso, porque a Bíblia diz que você deve descansar no 7º dia, mas o problema é que eles estão com o dia errado. Mas ao terem o dia errado, também se submetem à autoridade errada. E isso é todo o ponto. Esta é a questão. A questão não é o dia em si, mas é a autoridade que ordena o dia. Quem ordenou o quê? Vamos então relembrar os ouvintes de que estamos lidando com as profecias bíblicas aqui. Nós já mostramos isso várias vezes. Ainda assim, vamos lê-las mais uma vez. E engana. Bem, Martin, parece que não precisamos nem continuar. Não. É exatamente sobre isso. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Você já viu esses movimentos em que todos levantam a mão, orando? Sabe, eu me compadeço deles, Martin. Mas eles estão enganados. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada, mas vivia. O catolicismo romano recebeu a ferida mortal quando seu poder político foi retirado em 1798. Esse poder foi parcialmente restaurado em 1929, quando o Vaticano tornou-se mais uma vez uma entidade política, mas não tinha ainda influência internacional. Hoje em dia, porém, o Vaticano não é apenas bem-vindo nas casas legisladoras dos Estados Unidos, mas é o porta-voz e uma figura de liderança das Nações Unidas. Na verdade, o Vaticano tornou-se parte da esfera política das Nações Unidas. Sim. Ele teve a sua ascensão. Ele está atuando o seu papel de reino mais uma vez. Portanto, eles irão reviver a imagem da besta. E esses movimentos que nós acabamos de ver, todas essas conversas, elas mostram que a ferida está sendo curada completamente. Ele está sendo curado completamente. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ou seja, vai acontecer. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse, ou seja, ela terá poder legislativo. Eles chegarão ao poder. Para fazer o quê? Para fazer com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Lembre-se, nós somos escravos daquele a quem obedecemos. E se aquela pessoa disse, vocês vão ter que viver sob leis cristãs, então se vocês não quiserem obedecer essas leis, vocês terão que morrer ou serão excluídos. Exatamente. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira. Temos aí então um contraste. De um lado, o mundo diz que vai obedecer à besta. Mas Deus diz: se vocês obedecerem à besta, eu derramarei sobre vocês a minha ira sem mistura. E ele será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Deus os destruirá com fogo. Eis a escolha, Martin. E o mundo está correndo bem para a armadilha. Que Deus nos dê sabedoria. Eu gostaria que pudéssemos expor este assunto de forma que todos compreendessem. Nós estamos vivendo no momento mais solene que o mundo já se encontrou em toda a sua história. Com certeza. Vamos orar.
Querido Pai, a profecia está se cumprindo. A tua palavra é luz para o nosso caminho. Sem ela, estaríamos perdidos em um mar de confusão. O Senhor tem tentado abrir os olhos de teu povo. Por meio da reforma protestante, nos mostraste quem é o anticristo. Tu separaste as igrejas. Ora, por acaso seria o teu propósito que hoje as duas voltassem a se unir? Claro que não. O Senhor está apelando à humanidade, apelando para que deem ouvidos à tua profecia. Nos ajuda a te escutarmos. Em nome de Jesus, amém. Amém.